Juliana, eu sou bióloga, doutora em farmacologia bioquímica e molecular pela UFMG e atualmente eu sou responsável técnica pelo Laboratório Personal Diagnóstico de Precisão em Belo Horizonte e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o exame de sexagem fetal e tirar algumas dúvidas que são muito comuns. O exame de sexagem fetal é um teste que permite a detecção do sexo do bebê pelo sangue da mãe. Então, o que a gente faz nesse teste? A gente vai detectar a presença ou a ausência do cromossomo Y no sangue da mãe, determinando então se o bebê é do sexo masculino ou se o bebê é do sexo feminino. Esse exame de sexagem fetal é muito interessante porque ele permite, então, que a gente descubra o sexo do bebê, se é menino ou se é menina, ainda no sangue da mãe. Como que isso funciona? A gente sabe hoje que toda grávida tem um pouquinho do DNA fetal circulando. Então, o bebê, ele libera DNA fetal circulante no sangue da mãe. E através da coleta desse sangue da mãe, a gente consegue processar esse material, separando o DNA circulante fetal do DNA materno. Isso se dá por um processo de centrifugação da amostra. Então, a gente separa o DNA genômico e a gente trabalha só com o DNA em suspensão, que é o DNA circulante. Então, através da tecnologia de PCR em tempo real, a gente consegue, então, fazer uma extração do DNA fetal, né, o DNA que está circulando no sangue, e a gente consegue, então, por sondas marcadas, detectar a presença ou ausência desse DNA. E como que a gente faz isso? A gente marca o cromossomo Y fetal. Então, existe uma sonda que vai ligar somente no cromossomo Y. Então, se houver a detecção do cromossomo Y no sangue fetal, a gente consegue sugerir um bebê do sexo masculino. E se tiver ausência de detecção, ou seja, não existe cromossomo Y circulante, a gente consegue sugerir que o bebê se trata de um sexo feminino. Para que isso seja possível, esse exame ele tem algumas regrinhas que devem ser seguidas para que a gente não tenha problema de contaminação ou algum problema de falso positivo ou falso negativo. Então, a coleta tem que ser feita em um tubo especial, é um tubo que tem um separador de plasma, porque o DNA fetal é um DNA livre de células, então a degradação dele é uma degradação muito fácil de acontecer. Então, se ele colhe, por exemplo, um tubo do tipo EDTA, esse DNA fetal, esse DNA circulante, ele pode se degradar em questão de horas. Então, é muito importante que a coleta seja feita em tubos com separação de plasma, para que esse DNA fetal possa ser preservado de enzimas que podem fazer a degradação dessa amostra. E é muito importante que essa amostra seja ou imediatamente processada para extração ou então congelada até o momento que ela for ser extraída. Então, é muito importante que essa coleta seja feita de uma forma bem criteriosa. A paciente não precisa de preparo nenhum, não precisa de jejum, mas é importante atentar realmente que os tubos de coleta são tubos um pouquinho diferentes. Ou se ela for colhida em tubo EDTA normal, essa amostra não pode esperar mais do que 4 horas para ser processada. Então, é por isso que a gente sempre pede para que essa amostra seja colhida em tubos EDTA que tem aquele separador de plasma para preservar o DNA circulante do bebê. Um ponto muito importante também na coleta é que a gente sempre pede que a coleta, na verdade, toda a manipulação da amostra seja feita por pacientes do sexo feminino, exatamente porque o nosso teste, ele busca detectar o cromossomo Y. E é um teste extremamente sensível. As sondas são bastante sensíveis e a técnica de PCR em tempo real é uma técnica muito sensível. Então, qualquer resquício de cromossomo Y que possa aparecer na amostra vai ser detectada. Isso pode gerar um resultado falso positivo, um falso menino. Então, é muito importante que a coleta seja feita por uma mulher, mesmo com toda a paramentação, mesmo com luva, máscara, touca, né? Mesmo com todos os EPIs sendo utilizados, existem relatos de que mesmo quando um homem manipula a amostra em algum momento, em alguma etapa da coleta, até o final do resultado, né? Até o processamento completo do exame, existem uma taxa maior de falsos meninos decorrentes da manipulação do sexo masculino. Então, qualquer resquício de DNA masculino, principalmente um DNA que seja genômico, um DNA de uma célula, né, que tem uma concentração de Y muito maior do que um DNA fetal, vai ser detectada e aumenta a chance de um falso menino. Então, é muito importante que todo o processo de manipulação de amostra, desde a coleta até o processamento final, seja feita
por pessoas do sexo feminino para evitar esse tipo de contaminação. Claro que não é um fator impeditivo que um homem manipule a amostra, mas é altamente recomendado que seja feito apenas por mulheres, realmente. E aqui no laboratório a gente faz questão de solicitar, né, a todos os parceiros, médicos, que façam a coleta através de uma colhedora do sexo feminino e toda a amostra processada aqui dentro apenas pelas profissionais do sexo feminino do laboratório. Esse exame é muito interessante porque pode ser iniciado a partir do comecinho da gestação, né? Então, a mulher com a partir de 8 semanas já pode fazer esse teste. Foi feita a validação com menos de 8, mas o índice de acerto desse exame, ele diminui a cada semana anterior à 8ª semana. Então, a partir da 8ª semana, a chance de assertividade, ela chega a 98%. Então, a sensibilidade da técnica, a partir da 8ª semana, é 98% de acerto. Então, é altamente recomendado também que essa mulher faça o exame de sexagem a partir da 8ª semana, confirmada pelo ultrassom. E por que a 8ª semana? Porque a partir da 8ª semana a gente já consegue ter uma concentração de DNA circulante do bebê maior no sangue materno e isso aumenta a chance de detecção. Com 7 semanas, 6 semanas, a quantidade de DNA fetal que passou para o sangue materno ainda é muito baixinha e isso pode gerar resultados falsos meninas, né? Então isso pode diminuir a chance de detecção. É claro que existem algumas situações em que mesmo paciente com 8 semanas ou mais pode ter uma detecção menor do que outras, e isso não significa problema na gestação. Isso significa simplesmente que não existe ainda DNA fetal suficiente para que a gente possa fazer uma detecção de qualidade. Então, em alguns casos, né, que são esses 2%, uma falsa menina, por exemplo, pode ser decorrente de pouco material fetal circulando no sangue da mãe, e com isso a gente diminui a chance de um resultado menino, porque a gente não consegue ainda detectar o cromossomo Y. Em algumas situações, a gente vê o resultado, mas a gente vê um perfil muito típico de que existe uma baixa quantidade fetal de DNA. Então, nesses casos, a gente sugere uma recoleta. A gente pede para a mãe esperar mais 1 semana, às vezes 10 dias, mas geralmente 1 semana é suficiente. E a gente pede uma recoleta para essa paciente para a gente exatamente esperar mais um tempinho para aumentar a concentração de DNA circulante fetal no sangue dela, para a gente poder repetir o teste e liberar um resultado com mais segurança. É importante falar que existem algumas situações em que o exame de sexagem fetal não é recomendado. Um deles são mulheres que passaram por processo de fertilização in vitro ou que fizeram tratamento para estimular a hiperovulação, tá? Então, nesses casos, a gente pode ter alguns resultados que podem ser considerados falso homens. Então, mulheres que passam por fertilização in vitro, por exemplo, que faz uma implantação de mais de um embrião, vamos supor 2 ou 3 embriões, e a gravidez evolui com um embrião. Então, ela tem ali uma perda de um embrião, né? Um embrião não evolui. A gente pode, dependendo da gestação, da fase gestacional, detectar o DNA daquele embrião que não evoluiu. Então, se a paciente fez, por exemplo, a implantação de 2 embriões e ela está grávida só de um bebê, aquele embrião que não evoluiu, se for do sexo masculino, vai ter o DNA fetal detectado ainda. Então, a gente não aconselha as pacientes que fizeram tratamento por fertilização in vitro fazerem o teste por um risco maior de um resultado falso masculino. Uma outra situação também que não é indicado o exame de sexagem fetal são para aquelas mulheres que fazem uso de anticoagulantes durante a gestação. A gente sabe hoje que o uso de anticoagulante pode inibir a extração do DNA, ele pode diminuir a eficácia da extração e, com isso, gerar resultados falso meninas. Se a gente tem, então, um anticoagulante que inibe a eficácia da extração, a gente pode ter uma ineficiência de detecção do cromossomo Y e, com isso, gerar um resultado falso menino. Então, é muito importante que a paciente seja, né, bem clara e reporte para a gente toda a situação que ela está passando, se ela toma um anticoagulante, se ela não toma, e é importante que se explique para ela os riscos, né, a chance maior, né, de um falso menino nesses casos. Nos
casos em que a gestante fez transfusão de sangue ou já fez um transplante de órgãos, também existe um risco maior do resultado gerar um falso homem. Porque o transplante de órgãos e a transfusão sanguínea, dependendo de quem for o doador, essa paciente pode carregar por muito tempo e às vezes por toda a vida parte do DNA desse doador. Então, nesses casos, e é um DNA genômico, a gente vai fazer a sexagem fetal e existe um risco muito grande que esse DNA seja contaminado pelo DNA do doador, porque está em grandes quantidades e maior concentração no sangue. Então, a gente não recomenda que pacientes que fizeram transfusão de sangue e transplante de órgãos façam o exame de sexagem fetal, ou se elas quiserem fazer, que elas estejam cientes de que existe um risco aumentado, que o resultado pode dar realmente um falso homem decorrente do transplante ou da transfusão que ela fez. Em alguns locais, se coloca que a transfusão ocorrida há mais de 6 meses ou há mais de um ano já é permitido que se faça o exame de sexagem, mas existem relatos na literatura de pacientes que fizeram transfusão de sangue há mais de um ano e que mesmo assim continuam tendo cromossomo Y detectado no sangue. Então, por medidas de segurança, a gente optou por não aceitar ou aceitar com restrição, com a paciente assinando um termo de consentimento, os casos em que ela já recebeu uma transfusão de sangue em algum momento da vida ou transplante de órgãos. A mesma coisa também, que existe uma limitação para aquelas pacientes que perderam o bebê recentemente. Então, em alguns casos, uma paciente tem uma interrupção da gestação e engravida rapidamente depois e quer fazer o teste de sexagem. Hoje a gente sabe, né, no mesmo caso da fertilização in vitro, em que o embrião involui, a gente consegue ter ainda um DNA circulante do bebê por algum tempo, mesmo depois que a gravidez é interrompida. Então, a gente sabe hoje que mesmo que a paciente esteja grávida, que tenha perdido o bebê recentemente, existe um risco da gente detectar o DNA fetal do bebê que ela perdeu há pouco tempo. E se for um bebê do sexo masculino, a chance então de um falso menino, ele vai aumentar também. Então, a gente pede pelo menos, por uma margem de segurança aqui no laboratório personal, que a gente tenha pelo menos 6 meses entre uma gestação e outra. Então, se ela perdeu o bebê, que ela tenha perdido o bebê, pelo menos a interrupção tenha acontecido há pelo menos 6 meses, para que a gente tenha uma segurança que não existe chance de detecção do DNA fetal do outro bebê, que pode então gerar uma confusão de resultado em relação à gravidez atual. Então, é muito importante que essa grávida, quando for fazer o exame, esteja ciente de que ela tem que ter pelo menos 8 semanas confirmadas no ultrassom, ela não pode tomar anticoagulante, ela não pode ter realizado transfusão de sangue durante a vida ou transplante de órgãos e que ela não tenha feito fertilização in vitro para engravidar ou algum outro tipo de tratamento que estimule a hiperovulação por um risco de um falso homem ou de uma chance maior de uma falsa menina. Para as mamães que estão grávidas de gêmeos, o nosso teste consegue identificar o sexo do bebê da seguinte forma. Se forem gêmeos idênticos, que são gêmeos univitelinos, a não detecção sugere que os dois bebês são do sexo feminino e a detecção do cromossomo Y sugere que os dois bebês, então, são do sexo masculino. Se a mamãe estiver grávida de gêmeos bivitelinos, ou seja, gêmeos não idênticos, a não detecção sugere que os dois bebês são do sexo feminino e a detecção do cromossomo Y sugere que pelo menos um dos bebês é um menino e a gente não pode informar, então, nesse caso, se vai ser só um ou se os dois são. A gente consegue falar que um é, mas o outro a gente não vai ter certeza. O nosso laboratório possui um critério muito rigoroso para a realização desse teste e a gente pede também que os nossos laboratórios parceiros obedeçam esse critério de rigor. É importante explicar sempre para as mães que querem fazer o exame quais são as situações em que ela pode fazer o teste e quais situações ela não pode fazer. Tá? Então é importante que essa mãe saiba que se ela toma um anticoagulante, por exemplo, que ela não deve fazer o teste, porque aumenta o risco de uma falsa menina. É importante que ela saiba que se ela sofrer um aborto recente, o risco de um falso menino pode ser grande, porque se o bebê que ela perdeu era do sexo masculino, a gente pode ter uma detecção, na verdade, do DNA do outro bebê. Assim como pacientes que fizeram fertilização, que fizeram transfusão,
tá? Então é muito importante que isso aconteça e é muito importante também explicar para ela que a sensibilidade do teste, mesmo se ela preencher todos os critérios, ela não é 100%, porque naqueles 2% pode ser, se o resultado der uma menina e o bebê é um menino, pode acontecer principalmente porque não houve passagem do material do bebê para o sangue da mãe ainda, mesmo com uma gestação acima de 8 semanas. Em alguns casos isso acontece. E se a gente detectar um menino e a gestação for uma menina, e ela preencheu todos os critérios de qualidade para que, né, se ela não fez transfusão, se ela não teve um aborto recente, pode muitas vezes ser uma gestação que ela estava grávida de gêmeos, por exemplo, mas essa gestação involuiu. E é muito importante também explicar para ela que a sensibilidade do teste, mesmo se ela preencher todos os critérios, ela não é 100%, porque naqueles 2% pode ser, se o resultado der uma menina e o bebê é um menino, pode acontecer principalmente porque não houve passagem do material do bebê para o sangue da mãe ainda, mesmo com uma gestação acima de 8 semanas. Em alguns casos isso acontece. E se a gente detectar um menino e a gestação for uma menina, e ela preencheu todos os critérios de qualidade para que, né, se ela não fez transfusão, se ela não teve um aborto recente, pode muitas vezes ser uma gestação que ela estava grávida de gêmeos, por exemplo, mas essa gestação involuiu, e aí ela nem sabia que estava grávida de gêmeos, na verdade, só um bebê sobreviveu, e aquele bebê que não, né, aquele embrião que não evoluiu, ele era um embrião do sexo masculino. Ou então, em alguns casos, essa paciente pode ter sofrido uma perda sem saber, né? Ela pode ter perdido um bebê sem saber, bem recente, e ela engravidou em seguida, e esse bebê que ela perdeu era do sexo masculino, e mesmo sem saber, ela está, né, que ela tinha perdido o bebê, a gente consegue detectar esse material fetal ainda no sangue dela. Então, são aquelas situações raras, mas que estão passíveis de É muito importante também que o apoio respeite as regras de coleta, que faça a coleta da paciente, principalmente com profissionais do sexo feminino, que toda manipulação do tubo seja por pessoas do sexo feminino, da identificação da amostra, do armazenamento, do processamento do tubo, certo? Então é importante que seja sempre do sexo feminino e que se respeite também o tempo de transporte dessa amostra. Então, esse paciente, essa amostra, ela tem que ser ou congelada, ou então transportada para o processamento, né, para a realização do exame, o mais rápido possível, e que seja feita a coleta em tubos EDTA com separador de plasma, para que haja preservação do DNA fetal e que uma degradação não ocorra, porque se a degradação acontecer, a gente vai detectar uma menina, a gente não vai conseguir detectar o cromossomo Y. Então é muito importante que o laboratório obedeça essas regras com muito rigor, porque é um exame que ele é muito sensível e qualquer alteração na coleta, qualquer alteração na armazenagem, isso pode influenciar o resultado desse exame para essa mulher. O laboratório que quiser, então, fazer esse teste ou quiser encaminhar esse exame, é importante que escolha um parceiro que faz o exame com critério, pergunta qual que é a técnica usada, pergunta como que é o procedimento feito, para que ele tenha certeza e segurança que ele está enviando essa amostra para um laboratório parceiro, que vai ser um laboratório que vai fazer o exame com qualidade, que vai dar um resultado transparente para ele, um posicionamento transparente. Então, é interessante mesmo divulgar esse exame para as pacientes. Eu acho que tem muita paciente que se interessa. A gente sempre recebe muita procura dessas pacientes, porque, como eu falei, é um exame que é um exame por um bom motivo. Não é um exame que vai detectar uma doença, é um exame que vai detectar uma coisa boa. É um momento feliz na vida dessa família, né, desse casal, dessa mãe. E é um exame que ele é muito gratificante de ser realizado também. Na minha opinião, o exame de sexagem fetal é um exame muito legal, ele é muito interessante, porque é um teste que é por uma boa razão, é para descobrir o sexo do bebê. A mãe tá ansiosa, tá naquela expectativa, principalmente quando é a primeira gestação, então é muito interessante fazer esse exame. E para um laboratório que quiser participar e fazer esse teste, eu acho que é obedecer realmente os critérios, né, de qualidade desse exame, sempre ser muito verdadeiro com a mulher, né, com a mãe que quer fazer o exame, explicar para ela todos os prós e os contras, todas as chances de um falso positivo, né, de uma falsa menina ou de um falso menino.
e sempre obedecer realmente os critérios de qualidade de coleta, armazenamento e transporte de amostra. Eu, particularmente, estou sempre disponível para tirar dúvidas, esclarecer qualquer dúvida que um médico, um laboratório parceiro ou então que o próprio paciente tenha. Então, quem quiser fazer esse exame, quem quiser buscar uma parceria conosco, fique à vontade para que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. E, mais uma vez, a dica é, se você fizer esse teste, faça o teste com consciência, né? Explica direitinho para a paciente os prós e os contras, quais são as situações em que ela deve fazer o teste, se ela é elegível para o exame ou não. É muito importante que ela esteja ciente disso, assine inclusive um termo de consentimento e assine até um questionário que a gente faz ela para a paciente preencher, para ela estar ciente de todos os riscos de um falso menino, de uma falsa menina em relação a esse teste, para que ela saiba realmente quais são as sensibilidades da técnica e quais são os riscos que ela tem de ter um resultado falso homem ou falsa mulher. É importante que a mãe saiba disso, não é? Então, a minha dica realmente é essa, minha sugestão. Então, é um exame muito gratificante, é um exame muito divertido de fazer, o resultado é um resultado sempre que é muito feliz de se dar, né? O paciente sempre fica feliz com o resultado, independente de qual seja, se é um menino ou se é uma menina. Mas é muito importante que se siga um critério bem rigoroso para a realização desse teste, para que não haja nenhum problema durante a realização do mesmo.